Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito sobre atualizações da felicidade, né? Eu trouxe esse título de maneira não aleatória, né? Pensando exatamente sobre esse assunto especificamente. E esse vídeo vai falar um pouco sobre uma pesquisa que foi lançada recentemente, né? Ou um resultado, pelo menos parcial, né, de uma pesquisa que foi lançada recentemente, e a própria pesquisa ela já é bastante curiosa porque ela é o maior estudo, a gente já começa com essa informação, né, ela é o maior estudo feito sobre a questão da felicidade, sobre as relações voltadas, né, para a influência aí sobre a felicidade. Então, esse já é o primeiro ponto curioso, porque é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, estudada há 75 anos em Harvard, né? Então, um super estudo aí, acho que tem algumas contribuições. E já há alguns dias aí, há algumas semanas talvez até, esses dados tenham sido lançados e eu estava bastante curiosa e inquieta para falar um pouco sobre isso. Então hoje, né, é sobre isso que eu venho tratar com vocês. Bom, para quem me acompanha, para quem me assiste aqui e, né, já fez terapia comigo ou já participou de algum processo terapêutico, mesmo que seja, né, com outras psicólogas, o que a gente aprende muito, existe uma essência na terapia que a gente aprende, que é sobre o quanto a felicidade ela é um processo muito particular, subjetivo, único para cada pessoa, né? E principalmente que é um processo que nós mesmas vamos conduzindo. Eu acho que a gente aprende de uma maneira diferente, a gente espera que essa felicidade venha do lado de fora, que ela seja complementar ou complementada, né, por outra pessoa. E na terapia a gente faz um processo muito específico nesse sentido de poder entender o quanto a terapia é um processo que faz parte, sim, de questões muito particulares e individuais. É importante a gente falar que os resultados dessa pesquisa não vão de encontro, né, não estão contra essa nossa percepção inicial sobre a felicidade, que é uma percepção, inclusive, que a gente reforça bastante na terapia, né? Mas essa pesquisa trouxe, na verdade, uma perspectiva bastante diferente, que é essa ideia de que existe uma referência, uma interferência, uma importância das questões coletivas sociais sobre a nossa felicidade. Então, é importante a gente entender que uma ideia não vai substituir, não veio para substituir a outra, mas que faz a gente pensar que, além de processos individuais, nesse momento, né, esse estudo aponta o quanto as relações sociais e questões coletivas também vão influenciar na nossa felicidade. Então, é como se a gente sai um pouco dessa esfera individualista, né, de que para você ser feliz, basta você ser feliz, depende de você, só você mesma faz você feliz, tudo que você precisa está em você. Ok, são pontos importantes que, de novo, não deixam de fazer parte, né, não deixam de ser importantes, mas a gente precisa pensar um outro lado, que depois que eu tive contato com essa pesquisa, né, eu confesso que, obviamente, tem alguns pontos que são bastante óbvios, bastante interessantes para a gente pensar. Bom, o primeiro ponto, então, o primeiro resultado que a pesquisa traz é que conexões sociais são importantes. Nós nunca dissemos o contrário, né? Nós nunca ouvimos, né? Eu como profissional, né? Ou como paciente, eu nunca ouvi e nunca falei na terapia que as relações sociais não são importantes, né? Obviamente. Então, a gente pensar em relações sociais de qualidade, até porque as relações sociais que têm uma relação ligada, né, diretamente à nossa percepção e que são relações ruins, de má qualidade, elas também vão influenciar nesse nosso processo da felicidade, né, ou da infelicidade, né? Então, você ter um processo que você tenta naquele momento construir de acordo com o que é melhor para você, com as coisas que você acredita, né, e você ter a influência de relações sociais positivas, saudáveis, isso é um ponto, né? Em contrapartida, você ter no mesmo processo uma influência de relações sociais negativas, né, desfavoráveis, isso também vai influenciar. Então não adianta eu tenho uma felicidade que é plena e nada, né, não vou receber em contrapartida nenhuma influência. Então é isso que o estudo diz. Você vai ser influenciado positivamente ou negativamente por, né, as relações sociais externas. Tem muito, né? Tem obviamente que faz muito sentido essa ideia, né, obviamente,
E a gente precisa entender, né? Claro que relações sociais são importantes. Nós somos seres sociais. Nós somos seres que o tempo todo dialogamos e intervimos e nos relacionamos com pessoas. Sejam relações aleatórias, enfim, ou outras mais específicas, amorosas, de amizade, que nós escolhemos, enfim. Então, relações sociais, elas são importantes e elas vão, sim, influenciar, né, esse nosso ponto sobre a felicidade. Então, não é bem essa questão de que você alcança um lugar, né, de felicidade e que nada tira isso de você, que nada vai influenciar você. As relações sociais, elas vão influenciar de alguma forma, sim, a nossa felicidade, né? Um segundo ponto é que relações de qualidade, elas são essenciais. Isso explica, de certa forma, a nossa busca, né, incessante até, eu diria, por relacionamentos, né, por relações sociais de uma maneira geral. Aqui, a pesquisa não fala em relacionamentos amorosos especificamente, fala em relações sociais de uma maneira geral. Isso vai compreender todas as relações, todos os tipos de relação. Tá? Então, não são apenas os relacionamentos amorosos. Mas isso explica porque nós temos uma insistência, né, em mantermos relações sociais. Porque que nós queremos tanto estar com pessoas, queremos tanto ter amigos, queremos tanto ter relacionamentos amorosos, enfim, relacionamentos de uma maneira geral. Então, na verdade, a gente precisa priorizar relacionamentos saudáveis, né? E relacionamentos saudáveis, eles também são feitos de duas partes, né? Obviamente. Então, eu tenho um relacionamento saudável com alguém que entrega na mesma medida que eu uma parte dela própria que é saudável, né? Seja qualquer um desses tipos de relacionamentos que eu citei. Então, eu faço a minha parte para entregar, né, uma qualidade nas relações e as outras pessoas fazem as partes, né, as suas partes, consequentemente. Não tem como. Né? Então, relações saudáveis, elas se estabelecem, sim, com a somatória de partes saudáveis. Então, não tem como, né? Priorizar são essenciais esses relacionamentos, mas a gente precisa priorizar relações saudáveis. Eu brinco que não dá tempo, né, na vida de ficar perdendo tempo com relações que não são saudáveis, né? E aí a gente vai percebendo alguns traços. A gente pode falar um pouquinho mais sobre apenas, né, sobre essa questão num outro vídeo, enfim, né? Já tenho bastante material sobre isso, vídeo, podcast, os meus próprios posts, enfim, falam sobre isso, né? O quanto as relações saudáveis, elas precisam de muitas coisas, né? Elas dependem de muitas coisas, mas existe aí uma ânsia, pelo menos feminina, né? De fazer com que as coisas deem certo, fazer com que as coisas, os relacionamentos de uma maneira geral funcionem, né? Então, relacionamentos saudáveis, eles são essenciais. E aí eu passo a complementar, né, nesta fala, nesse resultado aí da pesquisa, o quanto nós precisamos priorizar relações saudáveis, né? Não dá tempo de ficar perdendo tempo com relações, né, que não são saudáveis, que não fazem muito sentido pra gente, ou que vão acionar, né, na gente outras percepções que, né, não vão acrescentar em nada. Lembrando que nós estamos falando sobre a influência disso tudo na nossa felicidade. Então, veja como torna, né, esse ponto ainda mais importante. Então, priorizar relações saudáveis, sim, porque isso também vai influenciar, né, na nossa, na nossa felicidade, né? Então, relacionamentos significativos e laços saudáveis, é isso que a gente precisa priorizar, né? Quando a gente fala que relações sociais, elas influenciam a nossa felicidade, nós estamos falando de relacionamentos significativos, pessoas que são importantes para nós, né? Que nós estabelecemos aí laços afetivos. E um outro ponto também, né, importante que a pesquisa trouxe como resultado, é que as relações, elas também influenciam no funcionamento do nosso cérebro. Olha que interessante, né? Então, a forma como a gente, né, toda uma estruturação aí mental também é influenciada, né, por as relações sociais, né, os relacionamentos. Então, o que dá para a gente concluir, né, com essa pesquisa é que os relacionamentos, eles ganham destaque, né? Não que nós já não soubéssemos disso, né? Mas é importante termos aí um elemento científico, né, para comprovar um estudo tão duradouro, intenso, com tantas variáveis aí, para a gente entender e lembrar mesmo, né, o quanto essa questão dos relacionamentos são importantes, eles fazem diferença, né? Vão sim fazer diferença, vão ter uma influência na nossa vida, né? E principalmente nesses aspectos, né? Então a gente sai para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que esse é o objetivo desse vídeo, a gente pensar que algumas questões individuais, elas são importantes e elas contribuem para nossa, né, para a questão da nossa felicidade, e nós também temos uma parcela importante
que é esse outro lado das questões coletivas aí, né, dos relacionamentos sociais, das relações sociais de uma maneira geral, influenciando né, as nossas relações aí de uma maneira geral, né? Enfim, é um estudo para a gente pensar e principalmente para ficar a reflexão do que é que estamos fazendo sobre as nossas relações com as nossas relações, né? O quanto estamos escolhendo, priorizamos e temos condições nesse momento de colocar em prática relacionamentos saudáveis e mantermos esses relacionamentos, porque de fato é o que importa, né? Não dá tempo de ficar perdendo tempo com, né, relacionamentos que não têm qualidade, que não agregam e que não trazem nada de positivo para nós, né? Bom, de maneira geral era isso que eu gostaria de trazer. Compartilhe esse vídeo com quem você pensa que é importante receber essas informações. Eu agradeço você que sempre me acompanha, assiste e também, né, tá sempre prestigiando o meu trabalho. E até a próxima. Obrigada.